Gente, quem tem fé profetiza. Essa semana será uma semana de paz, de bênção, de mudança, de transformação, de comunhão na minha vida e na vida da minha família. Em nome de Jesus. Amém, senhores. Pessoal, hoje é segunda-feira, né? E eu sempre gosto de trazer a palavra na segunda-feira similar à força, à coragem, né? É mais uma semana se iniciando, companheiro, tá bem marcado. É mais uma semana se iniciando, né? E como que a gente vai levar essa semana? Como que a gente vai se posicionar? E hoje Deus quer falar com os senhores, né? Para serem fortes e corajosos. Alguém aqui sabe quantas vezes está escrito na Bíblia: sejam fortes, não temam? 365 vezes. Uma vez para cada dia do ano. Olha que negócio louco. Olha como Deus faz as coisas, cara. 365 vezes. Seja forte, não temas. E é isso que Ele convida a mim e aos senhores essa manhã. A palavra que eu vou ler está em Mateus. Quem está com a Bíblia pode abrir. Capítulo 8, versículo 23. E eu vou abrir para todos aqui. Então Jesus entrou na barca. Ela é bem famosa, muita gente conhece essa passagem aqui. Então Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve grande agitação no mar, de todo modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos afundando. Jesus respondeu: Por que vocês têm medo, homens de pouca fé? E levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram admirados e disseram: Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? A palavra está aberta. Alguém quer falar alguma coisa sobre o versículo, senhores? Antes dos discípulos entrarem no barco, quem que foi na frente? Antes dos discípulos entrarem no barco, Jesus foi na frente dos discípulos. Está aqui falando, ó, então Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Vocês conseguem entender só esse princípio de mensagem, gente? Não sou eu que decido meus caminhos. Não sou eu que tomo as minhas próprias decisões, porque sempre quando eu pus a mão nas minhas decisões, quando eu tomei os meus próprios caminhos, pelo entendimento do meu coração, não deu certo. Então é comunhão, senhores. É comunhão. Jesus me direciona, aponta o caminho que é para eu seguir. Aí sim, Jesus vai na frente e eu vou atrás dele. Porque o que eu entendo com isso, senhores? Que se Jesus entrou no barco primeiro, eu estou em segurança. Eu estou em segurança. Pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir o que for. Se Jesus entrou no barco primeiro, eu sei que Ele está comigo. Só que para isso eu preciso entregar minha vida a Ele. Isso está completamente ligado aos passos, senhores. Conseguiram compreender esse princípio? Beleza. Então, primeira coisa, chama Jesus, cara, para comunhão. Chama Deus para comunhão, porque a gente não consegue tomar as decisões por nós mesmos. Deixa Ele guiar os caminhos, não a gente guiar. Nossas melhores ideias nos trouxeram até aqui. Que jargão chato de ouvir, mas é verdade, cara. Continuando. E eis que houve grande agitação no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo.
paz desse homem. Jesus estava dormindo. Então tinha tempestade, tinha furacão, tinha tudo, cara, no mar, estava um monte de água entrando no barquinho. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Vamos pensar. Os discípulos se aproximaram e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos afundando. O desespero está na falta de fé, exatamente. Gente, se vocês estão em comunhão, estão em oração e sabem que Jesus está tomando a frente do caminho da vida dos senhores, para que o desespero? Tem algumas tempestades nas nossas vidas que são externas. Algumas tempestades são internas, acontecem dentro da gente. E essas são as piores, porque são as que ninguém vê. As tempestades internas que a gente enfrenta, né? As dores emocionais, as angústias, os medos, as aflições, são as tempestades que ninguém vê. As tempestades externas está todo mundo olhando. E qual que é o problema da adicção? Externamente é tudo uns caras com falta de vergonha na cara. Internamente, cara, o que está acontecendo com você para você estar se afundando dessa maneira? Você está aqui para resolver essa causa. O problema é que a gente não estava em comunhão lá fora com quem deveria estar. Por isso que a gente voltou. Por isso que alguns dos senhores vieram. Quem vem em primeiro lugar é Ele. Porque pode balançar o barco, pode vir onda, pode vir o que for, gente. Se a gente está alicerçado na palavra, lembra da palavra: sejam fortes e constantes. Sejam constantes. A gente tem dificuldade de ser constante. Ou aqui, alguém aqui não tem? Alguém aqui já passou por um período grande aí de sobriedade? Ou um período pequeno, fora de sobriedade? O problema é que a gente caiu. Por quê? Por falta de constância, falta de comunhão. Exato. Falta de constância, é simples assim. Porque o potencial a gente tem, cara. Já experimentou uma vez. Glória a Jesus. Potencial tem, dá para fazer. Sim. Agora, gente, e as tempestades internas dos senhores? Cada um aí pensa, no lugar dos senhores, uma tempestade interna. Relacionamento, casamento, ambiente familiar desestruturado, algum vício fora a droga. Que outro tipo de vício? Prostituição, jogo, ganhar dinheiro fácil, traficar é vício também. Tráfico, ganhar dinheiro fácil, redes sociais. A rede social, desculpa gente, vou falar bem claro aqui, eu sei que é um momento de culto, mas é um lixo. Sim. É um lixo, porque a gente usa como comparação. As pessoas sempre estão felizes, sempre estão melhores que a gente, sempre estão passeando, está todo mundo sorrindo, tem o estereótipo de beleza, tem as mulheres lá bonitas, tem, cara, o cara que está vivendo uma vida legal. Ninguém vai mostrar o marido batendo na esposa. Ninguém vai mostrar isso. Ninguém vai mostrar o cara lá discutindo com a esposa, brigando com a filha em um ambiente estruturado. Parem de se comparar. O problema é que a gente se compara demais às vezes, cara. A gente é muita gente, né? Vou falar de mim. O meu problema é que eu às vezes me comparava demais lá fora. E não é assim que a banda toca, gente. A gente tem que se comparar com Cristo, porque Ele é nosso espelho. É tentar ser mais semelhante a Ele. Hoje tem muita futilidade. A indústria do cinema, a indústria dos comerciais, a indústria das redes sociais, tudo isso mexeu com o nosso psicológico. Hoje a gente tem uma referência que é muito difícil de alcançar. Então não use isso como referência. Use a palavra de Deus, use a Bíblia. É simples assim. Continuando, senhores. Uma outra palavra, só que também no mesmo propósito desse tema.
Entre 3 às 6 da madrugada. Vamos do começo. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente. Obrigou para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de se despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu: venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que você duvidou? E aí, senhores? O que os senhores entendem com isso? Participem, fiquem à vontade. Quantas vezes está escrito na Bíblia mesmo para a gente não temer? 365, uma para cada dia do ano. Aqui a gente tem outro exemplo de coragem, outro exemplo de ousadia que Jesus trouxe para a gente. Pedro, ele já era um discípulo meio ousado, né? Tiago, João, eles eram mais tranquilos, né? Mas Pedro era ousado, cara. O detalhe, eles caminhavam com Jesus e tinham medo. Caminhavam. Não é porque a gente está caminhando com Jesus que a gente vai deixar de sentir desconforto, gente. O Evangelho, ele não promete uma vida sem dor para a gente, mas ele promete que você vai deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que você não prejudicou ninguém, não está tirando noite de sono da sua família. Senhores, a diferença que eu quero trazer para os senhores aqui hoje é sobre andar com Jesus e sem Jesus. É simplesmente isso. Porque Pedro conseguia andar sobre as águas sem Jesus? Não. Tenta andar no mar, você vai conseguir andar no mar? Você não vai conseguir andar no mar. Mas e com Jesus? Até em cima da água vocês vão andar. Tragam isso para a vida dos senhores agora. Ele chamou Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas. Beleza. O que aconteceu com Pedro? Fraquejou, teve perca de fé. O que a gente acabou de falar aqui sobre a constância? Pedro andou, ele começou a caminhar lá sobre as águas, beleza, estava indo em direção a Jesus. Aí veio o vento, veio o mar. O que ele começou a fazer? Ele devia ter perseverado na fé. Ele tinha que ter perseverado. Essa é a mensagem, senhores. O que ele fez? Ele estava olhando para Cristo, só que ele tirou o olho de Jesus e começou a olhar para o lado. Quem que se identifica com isso? O problema nosso às vezes é que a gente tira o olho do alvo e começa a olhar para o lado. Começa a olhar o vento, começa a olhar essas tempestades internas, as tempestades externas. Gente, o que a gente tem que fazer com essas tempestades? Colocar no joelho, colocar em oração, porque só Ele vai nos dar direcionamento para resolver esse problema. Às vezes a gente nem sabe como resolver, às vezes a gente nem entende o que está acontecendo na nossa vida, mas Ele sabe a maneira que Ele está trabalhando. Em silêncio, quando a gente não enxerga nada e quando a gente não entende o motivo das coisas, mas está em oração, calma, permaneçam em oração. Uma hora tudo vai fazer sentido, só não tira o olho do alvo.
porque se a gente tira o olho do alvo, a gente começa a afundar, cara, igual Pedro afundou. Esse é o problema, ele chama a gente para ser ousado, para ser forte. O próprio Pedro, que era um discípulo ousado, tirou o olho de Cristo, ficou com medo. Quem que é a gente que não vai ter medo? A gente vai ter medo, senhores. A gente vai ter medo, a gente vai ter angústias, a gente vai ter diversos tipos de tempestade nas nossas vidas. A gente está tendo tempestade agora, mas que a gente não desanime perante essas tempestades, que a gente não tire o foco de quem a gente precisa estar focado nessa tempestade. Gente, sem Jesus não existe recuperação. É simples assim. Ah, mas você está pregando não sei o que. Estou pregando a verdade. Eu vou continuar pregando dessa maneira. É simples assim de entender, senhores. Ah, mas você está sendo radical. Eu não estou pregando placa de igreja, não estou pregando doutrina, eu estou pregando a Bíblia para os senhores. Gente, experimentem. Quem ainda não experimentou o Evangelho, Jesus chama os senhores hoje, experimente, dobre o joelho, comece a estar em comunhão com Ele. Pô, já experimentando tanta porcaria nessa vida, cara, por que a gente não vai tentar experimentar uma coisa boa? O que vocês têm a perder? Ninguém tem nada a perder. Então, ó, senhores, com Jesus a gente caminha sobre as águas, com Jesus a gente se recupera. Com Jesus a gente recupera os nossos valores, a nossa identidade, a nossa credibilidade, os nossos relacionamentos que foram perdidos, sejam conjugais, sejam com os filhos, sejam com os pais, a gente consegue recuperar. Com Jesus a gente recupera aquela palavra linda que eu amo falar aqui, domínio próprio, cara. Quantos de nós perdemos o domínio próprio? Cara, não tinha domínio nenhum sobre mim na dicção. Quem que tinha domínio sobre si? Quem aqui já chegou a usar chorando? Chora, irmão, pode chorar, você sabe a dor que é o negócio, é dolorido. E pior que as pessoas olham isso e falam, esse cara é um cara de pau. Não é cara de pau, gente, dói, a abstinência dói, a fissura dói, as dores emocionais doem. Só que a gente recorre a isso porque não recorreu a Deus. Deus, ele dá a gente pode passar por uma prova, só que Deus nos dá um caminho para pegar, um caminho alternativo. Então às vezes nos falta paciência, joelho no chão, se posicionar da maneira que a gente tem que posicionar. Porque se a gente se posicionar da maneira correta, senhores, se a gente na hora da prova, em vez de recorrer à droga para aliviar aquela angústia, aquele prazer que o cérebro já associa, e botar o joelho no chão e orar, Deus vai dar uma saída para a gente. O problema é que até chegar na droga a gente já está tão fragilizado, tão sem comunhão com Deus, já aconteceu tantas coisas que a gente se perde, cara. Quanto mais dobrar o joelho na hora final. Então, senhores, é sobre isso, tá? Senhores, para resumir aqui, para eu não me estender, tá? Porque vocês têm uma logoterapia agora. É simples dessa maneira. Não tire o olho do foco de vocês. Quem que é o foco do Senhor? É Cristo. Ele nos chamou, Ele nos redimiu. Gente, Jesus é bom, Jesus salva e Jesus liberta. É só sobre isso, tá bom? Eu preciso que vocês entendam isso, experimentem isso. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Jesus é o caminho, a verdade e a luz, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É tudo através dele. A comunhão é com Ele, a gente tem que se espelhar nele. Os senhores que chegaram aqui agora não pegaram a mensagem, mas eu preguei sobre o sermão da montanha na sexta-feira. Senhores, está com dúvida, quer saber da caminhada de Jesus? Começa por Mateus, vai lá, abre Mateus, tem Mateus, Marcos, Lucas, João, cara, tem Atos, vai saber sobre Paulo, vai saber a caminhada inteira dele. Começa pelo Novo Testamento. Observa quem que foi, esse para alguns mestres, para outros um grande salvador. Começa porque a Bíblia é um livro vivo, ela vai falar com os senhores. Amém, senhores? Amém. Então só por hoje vamos estar em comunhão, vamos ser constantes no nosso dia, amém? Amém.